No vídeo de hoje, precisamos ver exatamente quais são as palavras de Vasseur, porque ele defendeu publicamente o Hamilton defender o projeto da Ferrari SF26. Mas temos uma Ferrari que não peca só em potência e motor, mas também na filosofia de base, que tá errada, porque eles trouxeram atualizações demais de uma vez só em Miami, e por isso não entenderam direito o que funciona e o que não funciona. No vídeo de hoje, também precisamos analisar o papel da federação. Em meio a tudo isso, tô dando uma olhada nos pilotos jovens que estão andando na pista nesses dias, e vamos ver muito mais. Dito isso, vamos começar logo. Vamos direto ao ponto principal, porque a Power Unit, de acordo com as análises técnicas divulgadas hoje, revela algo específico. O déficit de cavalos da Ferrari não vem só da entrega bruta de potência. Isso começa na origem, nasce das escolhas de engenharia feitas na gestão térmica e na configuração do turbocompressor. E isso é um problema, porque significa que você não resolve com um mapeamento mais agressivo de um fim de semana para o outro. A Ferrari SF26 tem um compromisso estrutural entre potência máxima e confiabilidade, e esse compromisso limita o uso do MGK nas fases críticas da corrida. Nos momentos em que você precisaria de tudo, o carro não te entrega. Não porque não tenha, mas porque foi programado e projetado para não entregar. E olhar os dados de contexto é fundamental porque Red Bull e Mercedes apostaram na entrega máxima. A Ferrari, por outro lado, priorizou a estabilidade térmica do motor, reduzindo os picos de potência. A escolha de um turbo compacto limita ainda mais a sobrealimentação em comparação com os concorrentes, com implicações diretas na implementação e na bateria. Em que área tudo isso é mais visível? Bem, para onde você acha que vão as longas retas? Miami, Monza, lá, a diferença está se tornando evidente, e na minha opinião, essa é a chave para entender a temporada. A Ferrari não é lenta por acaso. A Ferrari é lenta de forma previsível, em áreas específicas do circuito porque escolheu uma filosofia conservadora na combustão. Eu vejo dessa forma, é uma aposta. A longo prazo, Maranello escolheu a longevidade térmica em detrimento da potência máxima. E quando chegar a mudança de regulamento em 2027, essa escolha pode acabar valendo a pena, porque você terá uma plataforma de motor mais estável, mais madura e menos exigida. Mas, enquanto isso, em 2026 você paga o preço todo domingo. E esse é o verdadeiro preço a longo prazo. No curto prazo, porém, parece estar em dificuldade. No curto prazo, os torcedores sofrem, porque o piloto principal, como o Hamilton, tem dificuldade em confiar no carro. E enquanto isso, em Miami, chegou um pacote evolutivo importante com a nova asa traseira, a Macarena, a Reverse Wing. A evolução do sistema Flicktail Mode ao redor do escapamento, o novo assoalho e modificações na asa dianteira. Então, em termos aerodinâmicos, Maranello tá trabalhando, tá tentando cobrir onde pode. Mas vamos às palavras de Vasseur, porque Vasseur defendeu publicamente o Hamilton, dizendo que ele tá forçando ao máximo, tá tentando levar ao limite essa Ferrari SF26, que não tá dando pra ele as sensações certas, o feeling necessário pra chegar àquele limite ao qual o Hamilton nos acostumou no passado. Então não é tanto uma questão de piloto, mas sim uma questão do carro. Neste momento, o OXR e a equipe técnica estão trabalhando para melhorar também a dirigibilidade do carro. Porém, além de haver um problema de motor que todos nós vimos, também existe um problema de correlação entre os dados da pista e do simulador. Hamilton destacou isso, dizendo que preparou a corrida de Miami no simulador e não deu os retornos necessários para forçar o limite. O acerto estava errado, ele teve que depois convergir para o acerto do Leclerc. E por isso precisa ser destacado. É algo que precisa ser melhorado para as próximas corridas. E ouçam essa frase porque, na minha opinião, é a mais importante que o Vasseur disse desde que chegou. Quando ele entrou no grupo, disse: "A primeira coisa que me chocou foi a distância que a equipe tinha em cada assunto individual." Pensem nisso, a distância em cada assunto individual significa departamentos que não conversavam entre si. A mesma língua significa aerodinamicistas pedindo mais downforce, engenheiros de motor pedindo mais potência e ninguém olhando para o tempo total do cronômetro. Na prática, departamentos isolados que trabalham de forma independente. E, de fato, isso se torna outra coisa, que é uma sentença. O único fator que influencia o desenvolvimento da equipe é o tempo de volta. Muitas vezes se diz que é o downforce para os aerodinamicistas, a potência para os engenheiros de motor que precisa ser melhorada, sem se preocupar com peso ou refrigeração. No geral, só o cronômetro conta. Para mim, esta frase vale mais do que tudo, porque revela qual era o verdadeiro problema da Ferrari antes de Vasseur. E isso mostra o que Vasseur está tentando construir agora. Uma equipe que pensa como uma única entidade. Não como uma soma de departamentos, cada um avançando em sua própria direção.
E também mostra por que a mudança leva tempo. Você está reescrevendo a cultura técnica de Maranello, não está apenas trocando um componente, como poderia ser uma asa dianteira ou uma asa traseira. Vasser deixou claro que a Ferrari está trabalhando em pequenos aprimoramentos em todos os lugares, em vez de revoluções. É uma abordagem lenta, é uma abordagem que exige paciência, mas é uma abordagem que, se funcionar, constrói algo sólido. E isso se conecta perfeitamente à escolha sobre a unidade de potência, estabilidade, longevidade e continuidade de projeto. E enquanto discutimos as escolhas de Vasser, bem, Rafael Câmara e Beganovic foram para a pista nos dias 13 e 14 de maio em Hungaroring, com a Ferrari SF25, sinal de que a Ferrari Driver Academy também está investindo muito nos jovens para prepará-los da melhor forma possível para um futuro potencial. Estreia na Fórmula 1. Foi assim que eu interpretei. A escolha da Ferrari SF25 é uma abordagem progressiva. Não se coloca um jovem piloto no carro do ano com todos os problemas e complexidades que ele apresenta. Híbrido. O que nos leva, também porque não está previsto no regulamento, a ter de fazer a força. No carro anterior, você faz ele acumular quilometragem sem restrições, porque não havia restrições nos testes. Faz ele aprender a telemetria, a gestão de energia, a interação entre o MGK e também o MGH que havia nos carros do ano passado, além da bateria. É um investimento no futuro, em um momento em que a equipe na pista está sofrendo, e na minha opinião é um belo sinal, porque mostra que a Ferrari não está apenas tentando remendar o presente, mas está tentando fazer seus talentos crescerem para os próximos anos. A Ferrari Driver Academy não para nem mesmo quando as águas estão agitadas. E as águas estão agitadas também do lado de fora. Maranello, porque hoje a FIA deu o que falar em vários aspectos. Vamos por partes com a primeira novidade da FIA, que introduziu um sistema de sinalização ótica nos carros. Luzes traseiras que mudam de cor de acordo com o uso de energia. 3 cores, roxo para baixo uso, azul para uso médio e amarelo para uso máximo da MGK. Funciona em tempo real durante a corrida e está integrado nas luzes traseiras, permitindo ao público e, acrescento eu também, aos engenheiros das equipes adversárias monitorar visualmente a estratégia energética de cada carro. E aqui eu tenho duas reações opostas. A primeira é positiva, porque a Fórmula 1 está tentando tornar compreensível para o público uma complexidade técnica enorme, que é a gestão de energia e o chamado harvesting. E com os regulamentos de 2026, as unidades de potência se tornaram máquinas extremamente complicadas. O uso do sistema híbrido é uma variável que decide as corridas, mas que o telespectador médio não percebe. Colocar um código de cores, ou seja, mudar as cores em tempo real, é uma forma de transformar a complexidade em espetáculo visual. Na minha opinião, é uma boa ideia. Mas também tem uma segunda reação, que é a seguinte: estão tornando pública uma variável estratégica. Agora, cada equipe pode assistir ao vivo quando o adversário está usando o deployment, quando está utilizando a energia. É transparência total, e essa transparência total tem um custo, porque tira uma parte do jogo estratégico. Vamos ver como as equipes vão reagir, porque se antes você escondia o mapeamento, agora a cor da luz traseira conta tudo para todo mundo. É uma novidade importante e precisa ser monitorada. O segundo ponto que a Fiat veio esclarecer é que o A2 não é um Balance of Performance, então não é um handicap de performance que existe na pista e que as equipes vão recuperar, e talvez até ultrapassar adversários, mas serve para dar ajudas adicionais na parte do motor, ou seja, todos os auxílios relacionados ao desenvolvimento no dinamômetro. Portanto, não é tanto uma ajuda para igualar as performances, como realmente é o Balance of Performance, mas é simplesmente uma ajuda na parte do motor, para não diferenciar todos os fabricantes de motores. Já a parte aerodinâmica deve ser deixada livre, mas a questão é a seguinte: as recentes mudanças nos critérios da ADO, em particular aquelas que favoreceram a Honda no catch-up, chegando a melhorar ainda mais a ajuda além dos 4%, geraram suspeitas entre as equipes. E a verdade é que a linha entre regulamentação técnica e Balance of Performance disfarçado é tênue, finíssima. Se você muda os critérios para ajudar um fabricante em dificuldade, formalmente pode chamar isso do que quiser. Mas o resultado prático é que isso é um Balance of Performance, porque a FIA foi lá e mudou os critérios do ADO. Além dos 4%, indo para inserir as faixas entre 4% a 6%, 6% a 8%, 8% a 10% e acima de 10% depois da aprovação do próprio sistema do ADU. A FIA nega e tudo bem, mas os fatos contam outra história. O objetivo é, na prática, ajudar a Honda.
E aqui se conecta uma coisa muito importante. Todos estão esperando para ver os efeitos do Aduo, de como a Ferrari vai se apresentar contra a Mercedes. Após essa modificação efetiva, a importância da combustão, as diferenças em relação às antigas unidades de potência. Isso significa que no paddock técnico há uma atenção altíssima nesses parâmetros, porque todos sabem que eles podem mudar os equilíbrios. E na minha opinião isso é um problema, porque a Fórmula 1 deveria ser decidida na pista, não por ajustes técnicos que mudam durante a temporada. Você decide uma ferramenta no início do ano, tem que ser aquela para sempre, não pode mudar. E o terceiro ponto da FIA, sempre muito relevante, é o que diz Nicolas Tombassis, diretor técnico da federação, que falou sobre o recuo em relação ao elétrico para 2027. Foi confirmado que a proporção de entrega de energia não será mais 50-50 entre o motor a combustão e a bateria, mas vai variar de acordo com as escolhas de construção dos fabricantes de motores. Tombazis defende a escolha dizendo que ela permite maior flexibilidade de projeto e redução de energia, reduz os riscos de confiabilidade que marcaram 2026. Ele apresenta isso como uma estabilização inteligente, não como uma derrota. Portanto, haverá uma redução da parte elétrica para 2027, com aumento da parte endotérmica, 50 kW a favor do motor a combustão e 50 kW a menos para o elétrico. Isso para equilibrar a parte elétrica com a parte endotérmica para 2027. E de fato isso é uma derrota desse regulamento. Sim, Tombazis tenta um pouco de minimizar tudo isso e diz: testamos este ano uma porcentagem fixa, 50-50 para motor elétrico e endotérmico. Não funcionou, mas era um teste de fato. Uma derrota que a FIA sofreu propondo esse regulamento que, na minha opinião, atualmente não faz sentido existir. Na verdade, Ben Surin está tentando introduzir o quanto antes os V8 híbridos, que poderiam trazer ainda mais atenção para a Fórmula 1, mais espetáculo, um som melhor para os motores. Foi proposta uma potência máxima mais baixa em relação à atual, então atualmente são 1050 cavalos. A proposta é de 780 cavalos no total, sendo 80% do motor a combustão e 20% do motor elétrico. Vamos ver se será aprovada pelos fabricantes de motores. A proposta vale para 2030, mas nunca se sabe, talvez todos os fabricantes de motores entrem em acordo e essa decisão possa ser aprovada até antes. Talvez até nos próximos anos, e aqui é uma posição clara de um apaixonado a ideia de ouvir de novo um V8. Me dá arrepios, eu admito. Então, faz sentido seguir nessa direção. Obviamente, abrir mão de 270 cavalos para recuperar um som é também uma escolha bem ousada, porque afinal a Fórmula 1 tem que buscar o limite, e portanto sacrificar tantos cavalos assim em favor de um motor V8. Bem, talvez não seja a escolha ideal, mas isso vamos, vereador. Com certeza, ter mais motor a combustão do que motor elétrico é o caminho certo a ser seguido. Enquanto isso, enquanto a FIA circula propostas e modifica critérios, uma bomba explode no paddock político. Zac Brown escreveu uma carta oficial para a FIA, uma carta que é um ataque frontal e, na minha opinião, é um dos ataques mais fortes que vimos nos últimos tempos. Zac Brown denunciou um modelo de multipropriedade da Red Bull, e as alianças estratégicas, em particular o envolvimento da Mercedes com a Alpine, são vistas como violações do espírito competitivo da Fórmula 1. Analise os dados citados por Zac Brown. Em primeiro lugar, as instalações, propriedade da Red Bull, envolvem Aston Martin e a Racing Bulls, criando um problema de 3 ecossistemas sob propriedade comum. Verificar. Em segundo lugar, o acordo Mercedes-Alpine, que poderá criar uma parceria técnica oculta. E o terceiro é um conjunto de regras claras que proíbam essas configurações. Zac Brown diz que a FIA precisa estabelecer critérios de transparência e deve intervir. A Red Bull respondeu imediatamente, dizendo que todas as instalações estão em conformidade com os regulamentos atuais. E aqui eu interpreto assim: Zac Brown está usando a carta oficial como uma arma política, está transformando uma questão de governança em uma batalha pública e é uma jogada inteligentíssima, porque isso obriga a FIA a responder publicamente. Você não pode mais ignorar a questão, tem que tomar uma posição, e qualquer posição que você tomar, alguém vai ficar insatisfeito se você defender. Red Bull, McLaren e os outros gritam conspiração. Se você intervir, a Red Bull grita sobre mudança retroativa das regras. É uma armadilha política perfeita. Honestamente, o tema levantado por Zac Brown é muito interessante porque a questão das multipropriedades na Fórmula 1 precisa ser enfrentada com mais decisão por parte da FIA. Porque é inaceitável que alguns times tenham aliados evidentes na pista. Pensa especialmente no caso da Red Bull e da Racing Bulls. Vimos também em Miami como existem ordens de equipe ocultas que permitem a Red Bull recuperar terreno.
E quando as equipes de ponta não estão no mesmo nível das outras equipes? E então, digamos, há uma disparidade entre os times de ponta e os times do meio. Bem, vemos que, de qualquer forma, os times de ponta ainda são favorecidos até nas manobras de ultrapassagem, e isso é inaceitável. Se existe uma disparidade tão grande, deveria haver também mais disputa na pista. E por isso, essas ordens de equipe não deveriam ser dadas. E também, a evolução do carro não pode acontecer em dois frontes, Red Bull e Racing Bulls. Cada equipe deve ser responsável por suas próprias decisões. E esse é um ponto que o Zac Brown levantou. Até porque a McLaren se encontra sozinha. Obrigado. No meio dos outros times de ponta que têm aliados na pista, penso na Ferrari com a Haas, por exemplo, Red Bull com Racing Bulls e até mesmo a Mercedes com a Williams. E também se falou sobre a futura parceria prevista com a Alpine. Então é bom ficar atento a todos esses pontos, porque eles também podem influenciar a classificação, caso um time de ponta se encontre em dificuldade. Encerro com mais uma peça do mercado técnico, porque é um sinal de como as equipes estão se movimentando. A Alpine anunciou a chegada de Jason Somerville, engenheiro aerodinâmico vindo da FIA, para reforçar o departamento técnico. Somerville ocupou cargos importantes na federação, no controle técnico, na validação aerodinâmica. Agora ele vai para uma equipe e isso é uma jogada que diz uma coisa. A Alpine reconhece um déficit estrutural no design aerodinâmico do carro e está buscando profissionais de peso para suprir essa carência. É um movimento para ficar de olho, porque a Alpine está tentando se reerguer e trazer alguém da FIA com experiência em validação aerodinâmica. É uma contratação estratégica. E agora, fazendo um balanço, o que esse dia nos mostra? Nos mostra que a Fórmula 1 de 2026 ainda está em construção, a Ferrari tem problemas estruturais, Power Unit, mas eles estão trabalhando em uma filosofia de longo prazo. Você está reescrevendo a cultura técnica de Maranello e tem a coragem de dizer publicamente que o problema não é o Hamilton. A Ferrari Driver Academy continua desenvolvendo seus jovens e a FIA introduz novidades tecnológicas e muda os critérios toda semana. No paddock político, explodem batalhas entre as equipes que vão redefinir os equilíbrios dos próximos anos. Me contem nos comentários a opinião de vocês sobre cada assunto que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Por aqui me despeço, a gente se vê no próximo vídeo.